Fala galera, só alegria! Quartou mais uma vez, quarta abençoada, quarta maravilhosa, quarta gostosa pra gente aproveitar e falar do quê? Sim, de quarta imobiliária, esse quadro que vocês amam tanto e falarmos aqui de fundos imobiliários. Hoje, meu jovenzinho, eu vou falar para vocês do quê? De como conseguir informações para você saber se o fundo imobiliário é bom ou ruim. Muita gente me pergunta, mas Léo, onde que eu pesquiso informações seguras sobre fundos imobiliários? E hoje eu vim trazer isso para você, meu jovem. Então, fica até o fim desse vídeo, mas antes, roda a vinheta. Eu sou o Leonardo Félix do Guia do Investidor Iniciante e antes de começar, como de costume, eu vou pedir para você parar um pouquinho, se inscrever aqui no canal e já ativar o sininho. Afinal, meu jovem, aqui todo santo dia tem um vídeo novo para você aprender um pouco mais. E toda quarta-feira é Quarta Imobiliária, dia de você aprender mais sobre investimentos imobiliários. E hoje a gente vai falar do que, meu jovem? Hoje a gente vai falar de sites, de fontes de informação seguras para você poder pesquisar e aí começar a ter informações e conhecimento de quais fundos são melhores e piores para você investir. Hoje eu vim trazer 3 fontes que eu geralmente uso para avaliar ou para conseguir informações de fundos imobiliários. A primeira delas é a B3, a Bolsa de Valores. Então, quando você joga no Google B3, fundos imobiliários, vai aparecer uma lista ali, né, um link com a lista de fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. Ali é um bom primeiro passo. Você consegue entrar, ver as informações que estão disponíveis e também várias outras informações de fundos imobiliários, como fatos relevantes, como também cotações e o principal, você consegue ter ali acesso ao site daquele fundo imobiliário e você consegue ter informações diretas do fundo, né, diretos do site oficial do fundo imobiliário, então você consegue ter informações bem mais apuradas do que pesquisando em sites qualquer pela internet. Consegue ver quais são os principais dados, como o CNPJ, algumas outras informações do fundo e também o site do fundo, que eu acredito ser o principal. Aqui no caso do Bresco Logística, né, nós temos aqui o site, a gente consegue entrar no site do fundo e analisar com um pouco mais de acurácia, tem informações mais pertinentes. Um outro site que eu uso também é o fiis.com.br. Ele é um site bem famoso, é o maior site de fundos imobiliários do Brasil. Ele é um site que apresenta basicamente de uma forma um pouco mais mastigada, de uma forma um pouco mais simples, né, mais popular, as informações de fundos imobiliários. É um site que eu usei bastante no passado, hoje eu não uso tanto, não gosto tanto do layout dele, mas todas as informações que estão ali são bem acuradas, são informações um pouco mais mastigadas, que você vai conseguir aí então ter acesso a elas e tomar uma decisão um pouco melhor. Então vale a pena você acessar esse site e dar uma pesquisada de como que ele funciona. No fiis.com.br você vai ter informações muito parecidas com o Fundos Explorer, por isso eu nem vou me atentar muito a explicar o layout do site, vou direto para o Fundos Explorer, que é o terceiro site que eu uso, na verdade é o site que eu mais uso, é um site que eu gosto bastante. O principal cabeça ali por trás do Fundos Explorer é o Jacinto, um dos maiores especialistas de fundos imobiliários aqui no Brasil, e lá a gente tem muitas opções dentro do site, ou algumas opções gratuitas, outras opções infelizmente são pagas, mas ali dá pra gente conseguir sim as principais informações, as mais importantes pra gente conseguir tomar uma decisão, elas estão disponíveis ali gratuitamente pra gente explorar no site. Então, entrando aqui no site do Fundos Explorer, a gente já dá de cara com essa telinha aqui maravilhosa, a gente vê a cara aqui do Jacinto, que oferece algumas mentorias. Rolando um pouco para baixo esse site, a gente já vê esta parte aqui que é o mercado hoje. Esta parte do site, ele mostra as principais variações do mercado de fundos imobiliários. Então, as maiores altas e as maiores baixas. Então, você já consegue ver aqui alguns fundos que performaram bem neste dia ou que performaram muito mal. Seguindo aqui no site, rodando um pouquinho mais para baixo, tem uma parte de acesso rápido, que aqui tem vários íconezinhos para você clicar. Não vou me atentar a todos eles, porque a maioria deles aqui são pagos, mas o que eu mais gosto é esse primeiro, que chama Lista de FIIs, né? Lista de Fundos Imobiliários. Clicando aqui nesse link, então a gente abre essa telinha maravilhosa, que é o que, meu jovem? É uma telinha com 216 fundos imobiliários que estão cadastrados aqui na plataforma do Fundos Explorer. Existem muitos outros, mas os melhores, os principais estão aqui cadastrados, os fundos que os investidores mais procuram. Então eu acredito que aqui seja uma boa plataforma, um bom lugar para você começar a sua busca. A gente pode começar, por exemplo, a gente consegue aqui pesquisar por nome de fundos imobiliários, né? Por exemplo, se a gente colocar XPML, a gente já vai achar aqui embaixo, ó, o XPML 11, que a gente já vê aqui também que ele é administrado pelo BTG Pactual, mas se você não quiser buscar, você pode pesquisar aqui outros tipos de fundos imobiliários e pelos nomes aqui ou até mesmo pelas administradoras, é uma forma de você conhecer alguns fundos e clicando e dando uma lidinha sobre eles. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o HGLG11, você vai ver que ele já vai achar aqui embaixo, é um fundo de logística administrado pelo Credit Suisse, então a gente vai clicar nele aqui.
vamos até o nomezinho dele, clicamos aqui no HGLG11 e ele já abre essa telinha maravilhosa pra gente. Dessa telinha aqui dá para tirar muita informação boa, muita informação valiosa para você começar a tomar uma decisão. Logo de cara a gente encontra o quê? O nome, né, HGLG11, ou do ticker, né, do nosso fundo, o nome que ele tem, né, que é Logística Fundo Imobiliário, né? Então esse nomezinho aparece aí logo na segunda linha. E por fim, embaixo, a cotação do dia. Nesse caso aqui, no dia que eu estou gravando, a cotação desse fundo foi de R$ 179 e ele apresentou, né, a cotação de hoje apresentou uma subida do preço, né, uma valorização de 1,20% só nesse dia. E aí você vai ter alguns fundos aqui que um dia vão estar negativos, outros positivos, mas ele vai mostrar aqui sempre o fechamento do fundo e sempre a valorização que o fundo está tendo no dia. Nesta linha logo abaixo, uma linha sensacional também que dá para ter muita informação, é uma linha onde mostra a primeira liquidez diária. O que é isso? É o número de negociações que são feitas das cotas desse fundo. Então veja, nesse caso aqui, 34 mil cotas são negociadas todo dia, ou seja, 34 mil compras e vendas de cota são feitas diariamente com este fundo. Então veja que é um fundo bem líquido, né? Se você comprar ele hoje, é muito fácil você vender ele amanhã, por exemplo, porque tem 34 mil pessoas querendo comprar esse trem aqui, é uma coisa um pouco mais fácil. Logo ao lado a gente vê o último rendimento, ou seja, para esses R$ 179 que custa cada cota, o último rendimento, ou seja, o último aluguel recebido, o último dividendo, foi de 78 centavos. Logo ao lado nós temos a informação maravilhosa do dividend yield. Nada mais é do que os 78 centavos dividido pelos R$ 179 do valor do fundo. Então é a representatividade aqui do dividendo em porcentagem. Do lado nós temos o patrimônio líquido, ou seja, quanto de dinheiro ali o fundo tem, o fundo administra, né? E o valor patrimonial, né, de cada cota. Ou seja, se a gente pegasse todos os imóveis que tem dentro desse fundo e dividisse pelo número de cotas, a gente chegaria ali num valor de R$ 135,43. Então veja que hoje o HGLG11, o valor dele deveria ser próximo do valor patrimonial ali da cota, né, de R$ 135, mas a gente vê que hoje o mercado já negocia ele a R$ 179 por cota. Então ele está relativamente caro, né? Um fundo que a gente já começa a perceber aqui que não está num preço tão bacana. E uma outra informação que nós temos aqui é a rentabilidade no mês. Então, quanto que valorizou esse fundo, né? Esse fundo imobiliário, só neste mês aqui que nós estamos, que é o mês de julho. Então, só no mês de julho ele valorizou 4,32%. Então, para quem investiu R$100 lá atrás, já ganharia aí mais ou menos R$ 4,82 só nesse mês para cada R$100 investido. Descendo um pouco mais aqui na página do Fundos Explorer, nós temos uma área de descrição. Então ele vai mostrar aqui para você que o HGLG é um tipo de fundo imobiliário focado em galpões logísticos, vai contar aqui um pouco da história de quem administra, qual que é o foco, né? Que a gente já comentou em alguns vídeos aqui, qual que é o foco do fundo, se ele é um fundo focado em aluguel, se ele é focado em desenvolvimento para venda e assim por diante. Então toda essa parte da descrição você vai ter essas informações. Então quem procura algo um pouco mais constante tem que procurar ali os fundos mais voltados para renda e outros, quem quer um dividendo um pouco maior, mas também com um pouco mais de risco, tem que buscar algo mais relacionado ali aos fundos de desenvolvimento para venda ou mesmo desenvolvimento para renda, mas os fundos de desenvolvimento costumam pagar um pouquinho melhor, perfeito? Mas vocês podem ler e entender o que o fundo faz, o que tem aí dentro dele. Rolando um pouco mais para baixo essa página, nós vamos ter aqui as cotações do HGLG11, ou seja, quanto que vale, né, qual foi o preço de cada cota ao longo do tempo. Então a gente tem aqui dos últimos 30 dias, mas a gente pode vir no cantinho aqui e colocar 6 meses, por exemplo. Então a gente pode ver que nos últimos 6 meses ele saiu de R$190 mais ou menos, teve uma boa queda ali, né, no boom da pandemia, né, mais ou menos no dia 16 de março ali, 18 de março, ele teve uma boa queda devido à pandemia, depois ele voltou a subir de preço, teve um pico ali no dia 7 do 7, né, 7 de julho, e voltou a cair um pouquinho, hoje está em torno de R$179. A gente pode olhar também o histórico de 12 meses, por exemplo. Então, carregando aqui o histórico de 12 meses, a gente vê que é um fundo que lá no dia 29 de julho de 2019, ele era um fundo que estava em R$159 e agora ele já deu uma valorizada, está em R$179. E a gente ainda assim pode jogar no valor máximo aqui, ou seja, desde a abertura do fundo até hoje, quanto que ele valorizou. E olha que interessantíssimo, lá no passado este fundo ele abriu a cota a R$104. Quem investiu lá em 2011 neste fundo começou com R$104 e hoje ele vale R$179. Veja que boa valorização teve esse fundo ao longo desses anos. Certíssimo, meu jovem. Então, este é o site que eu mais utilizo, o Funds Explorer. Você pode olhar em vários itens do site, né, como eu mostrei. Você pode olhar os dividendos, pode olhar as taxas de administração
pode olhar o valor patrimonial, que a gente ainda vai comentar mais aqui no vídeo, né, mais aqui no canal ainda, mas já dá para você começar a dar uma estudada, pegar, entender as histórias dos fundos, né, do que eles são feitos, quais os imóveis que estão lá, onde estão esses imóveis, qual é o valor patrimonial desses imóveis, qual que é o valor cobrado ali de taxa de performance quando tiver. São desses sites que eu pego, né, as informações para eu tomar uma decisão de compra ou de venda de algum fundo imobiliário. É ali também que eu monto todas as carteiras que eu utilizo de fundo imobiliário. Então são sites muito bons que dá para você começar a ter primeiras impressões ali. Óbvio que a gente vai trabalhar mais sobre isso, vamos falar mais sobre isso no futuro ainda, vamos detalhar mais esses sites, mas aqui já dá para você ter uma certa ideia, né, uma boa ideia de como funciona o fundo, de qual informação ali existem disponíveis para você tomar uma decisão, certíssimo? Se você gostou, inclusive, deixa o seu like aqui embaixo, não se esqueça, meu jovem, para tudo aí e se inscreve no nosso canal, certíssimo? Muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima semana e tchau!